Glórias a Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Marcelo, que se coloca diante da presença divina para vos trazer uma parte que o Santo, aleluia, me tocou para que falasse a vós outros que me escutam aí do outro lado. Graça a vós e paz da parte de Deus. Amém? Assim seja. Glórias a Deus. Gostaria de iniciar falando a vós outros acerca da epístola de Efésios 4, verso 9, a seguir, para dar um ponto de partida a minha mensagem, que diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, amém? Assim seja, glórias a Deus. Então, diante disso, também que eu quero vos trazer uma mensagem que fala acerca do ruach do santo, ou para que vós outros possam entender melhor, o Espírito Santo, amém? O Espírito da glória, amém? Glórias a Deus. E o título é: quem é o Espírito Santo? Oh, glória, glória ao ruach do santo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia fala acerca dele desde o seu início ao final. Aleluia. Glórias a Deus. Mas quem é ele? Glórias a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Para alguns que seguem outras religiões, seria ele uma referência aos espíritos de luz. Há ainda outros que dizem que ele é uma força ativa ou uma espécie de substância que Deus usa para executar o seu santo querer. Também negam que ele é uma pessoa e ainda afirmam que ele não é Deus. Ainda em outras religiões dizem que Mohamed é uma espécie de consolador enviado por Alá. Mas nós não estamos aqui para tratar sobre Alá, não, glória, mas sim sobre aquele, glórias a Deus, que moveu, melhor dizendo, a homens, glórias a Deus, para que essa escritura hoje estivesse na minha e na sua mão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas para os cristãos, ele é uma pessoa e é também Deus. Sim,
Eu afirmo categoricamente, aleluia, com a ajuda daquele que me levanta para falar a vós outros. Glória ao nome santo do Senhor. Porque ele faz parte da terceira pessoa da Trindade, como podemos ver na santa palavra do Senhor. Lá em Mateus 28, verso 18 ao 20. Do verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, glórias a Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, em Mateus, sai da boca do próprio ungido, glórias a Deus, dizendo no verso 19 aos discípulos que ide, portanto, fazei discípulos, ou seja, alunos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, glórias a Deus, aleluia. O próprio Cristo fala acerca do Espírito, porque ele faz parte da terceira pessoa da Trindade. Glórias a Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Também em Atos capítulo 10, se vocês puderem me acompanhar, no verso 37 ao 38, está escrito assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Preste atenção, aqui mais uma vez falando desse ser glorioso, aleluia, e muito abençoado, como Deus ungiu, Deus Pai ungiu a Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. Aí termina com o Espírito Santo e com poder. Amém? Veja que os três estão juntos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia mostra claramente que há, glórias a Deus, um Pai, um Filho e um Espírito. Glórias a Deus. Então, glórias ao Paráclito Divino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Lá em Mateus 3, também verso 16 e 17, está escrito assim, glórias a Deus. 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba.
glórias a Deus, vindo sobre ele. E eis que, eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mais uma vez, glórias a Deus, a Bíblia mostra, glórias a Deus, aleluia, essas verdades que está sendo falado aos nossos ouvidos, que após o batismo de Jesus de Nazaré, quando ele sai da água, glórias a Deus, eis que se lhe abriram os céus, ou seja, ele sai da água, os céus se abrem, glórias a Deus, e aleluia, e João, glórias a Deus, ele vê o Espírito, aleluia, de Deus, a terceira pessoa da Trindade, descendo como pomba ou como uma paloma. Ele vê, glórias a Deus, o imersor, ele vê, aleluia, claramente, descendo aquela pomba, glórias a Deus, glórias ao Senhor da glória. E ouve-se a voz do Santo, aleluia, poderoso, que diz acerca da segunda pessoa da Trindade: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Oh, glória, aleluia, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Eu fico a pensar como, aleluia, alguns que ainda dizem que ele é um Deus solitário. Oh, glórias a Deus, é porque não lê a Bíblia Sagrada, porque se com os do entendimento aberto, iam tá percebendo que está errado, porque ele não é. A própria palavra, ela diz assim: eia, desçamos por ocasião da Torre de Babel. Glórias a Deus. Então, aí já mostra que Javé, ele não estava sozinho, melhor dizendo, quando ele vai lá para a Torre de Babel para trocar ali as línguas dos homens. Glórias a Deus. Eia, desçamos. Glórias a Deus. Então isso é para que vós outros veja que nós temos na Bíblia a resposta que nós precisamos. Está tudo na palavra escrita de Deus Jeová. Amém? Então não se engane. Glórias a Deus. Mas abre o teu coração para a mensagem sagrada. Glórias a Deus, que pode transformar a sua vida. Glórias a Deus, que pode, assim, você que já sabe, passar a saber mais. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E não se calar diante daqueles que se levantam para falar que estamos errados acerca da nossa crença, ou seja, da nossa fé, ou daquilo que nós acreditamos. Glórias a Deus. É preciso ler a Bíblia. Está me ouvindo, ouvinte da palavra de Deus? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ainda é falado assim: não há
ninguém para o revelá-lo, ou seja, para mostrá-lo ou falar acerca dele. Mas a palavra de Deus diz claramente, assim, glórias a Deus. Olha o que diz lá em Mateus 11, verso 25. A seguir, por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho, o Hijo, aleluia, Santo de Deus, Jeová, o quiser revelar, tá vendo? Eles tropeçam também nesse ponto, glórias a Deus. Então há um sim, lá na glória, que, aleluia, desceu a terra, glórias a Deus. E esse que desceu é o mesmo que subiu. E ele fala em sua palavra que, glórias a Deus, assim, que ele é aquele que o pode, se ele quiser, revelar o Pai. Amém? É que na verdade é preciso ler com mais atenção. Mas é lá em Mateus 11, verso 25 ao 27. Dá uma lida lá e comprove essas verdades. Glórias a Deus. Então, mas voltando para a palavra, glórias a Deus, a qual nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. As Escrituras Sagradas mostram lá em 1 Coríntios 12, verso 4, ao falar acerca de dons espirituais envolvendo a Santa Trindade, o Deus triuno, que reinará sobre todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12 e um versículo apenas, que nos diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito, olha aí, é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Entendeu? Mais uma vez, falando dele, seja do Espírito Santo, glórias a Deus. Quando é falado por Paulo acerca dos dons espirituais, o apóstolo de Cristo, fala, aleluia, acerca dos três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir a leitura. Ora, os dons são diversos, que há muitas operações de dons, mas o Espírito é o mesmo, olha aí. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém? Então, tá aí para você meditar essas coisas.
glórias a Deus, e passar a crer mais na palavra escrita de Deus, Jeová, do que naquilo que o homem quer que você acredite. Aleluia, Jesus. É porque ele leu em algum lugar, ou porque ele passou por determinado lugar lá que eu não vou falar por ética, e ensinaram ele assim. Glórias a Deus. Não. Temos que fazer como fez os irmãos lá de Bereias, porque lá, aleluia, quando Paulo falava aos bereanos, glórias a Deus, eles não foram logo aceitando o que Paulo falava, glórias a Deus, mas a Bíblia que está na minha e na sua mão, glórias a Deus, diz que eles foram examinar na Escritura para saber se o que Paulo estava falando era realmente verdade ou tinha respaldo aleluia, bíblico, né? Ou estava de acordo com a Escritura. E assim foi comprovado, e muitos ali abraçaram com a fé. Oh, glória, aleluia. Então creia, glórias a Deus, na palavra do Senhor. Creia, glórias a Deus, que o Espírito Santo não é uma substância qualquer, não. Glórias a Deus, mas ele é um glórias a Deus, um ser, sim, uma figura santa, glórias a Deus, que chora, sim, aleluia, ele chora por causa de ti que me ouve, glórias a Deus, ele chora por causa daquele que abandonou a fé. Aleluia, ele chora por aquele que tapa os ouvidos para ouvir falar acerca da salvação. Glórias a Deus, glória ao Senhor Jesus. Aleluia, ele chora por você. Glórias a Deus. Quando você vira as costas para ele, não querendo ouvir, aleluia, os conselhos da sua santa e gloriosa palavra, glórias a Deus, aleluia, oh glória, uma vez, aleluia, eu vi, aleluia, numa visão esse Espírito poderoso, glórias a Deus, e ele chorando, oh glória, ele chorava e vi que diante dele estava, ali onde ele estava sentado, tinha mais outros que o rodeavam ali, estava ali diante dele. E, aleluia, eu vi quando ele pegava um pano para enxugar as suas lágrimas. Aleluia, eu acredito nele. Aleluia, acredito nesse ser divino. Glórias a Deus. Aleluia, que ele é de Deus. Aleluia, oh, glória, e que ele está ainda com a sua igreja. Aleluia, aqui na terra, glórias a Deus, mas um dia ele vai sair, aleluia, para ocupar o seu lugar na glória, glórias a Deus, glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus, creia, aleluia, na palavra de Deus, busque a Ele, glórias a Deus, busque a Ele na escalada da noite, e, aleluia, clama por Ele,
Glórias a Deus, peça a Ele para que te mostre, aleluia, essas coisas que são maravilhosas, glória, são maravilhosíssimas. Oh glória, Ele é real, o Espírito Santo é real. Glórias a Deus, Ele foi deixado por Jesus Cristo para ficar ao nosso lado, para nos confortar, para nos guiar em toda a verdade. Oh glória, crê nisso, meu irmão, crê nisso, oh homem, oh mulher que me ouve. Aleluia, para consolar a gente, oh glória, para consolar os crentes. Está vendo você que está se sentindo, glórias a Deus, para baixo, glórias a Deus, Ele é aquele que pode te levantar o seu astral. Glórias a Deus, é só você chamar por Ele, pelo Espírito Santo, o Espírito da glória e de Deus. Glórias a Deus. Gostaria de terminar essa mensagem, já que estou falando desse bendito Espírito, nessa primeira parte, com uma visão maravilhosa que eu tive há algum tempo atrás, não faz muito tempo não, porque eu pedia lá no Altíssimo, na minha oração, que eu queria do meu lado um espírito de poder. Glórias a Deus. Glórias a Deus, que andasse comigo. Glórias a Deus, que ficasse ao meu lado, se assim preciso fosse, se eu tivesse que responder alguma coisa da parte do Senhor. Glórias a Deus. Foi assim que eu me via num lugar, glórias a Deus, onde havia um monte, glórias a Deus santo. Eu sei que aquele monte era santo agora, porque lá eu vi fogo, aleluia, umas nuvens escuras, glórias a Deus, bem lá no alto, e aquele fogo ardeu, oh glória, quando de repente, aleluia, um varão, glórias a Deus, uma figura de um homem, mas ele estava, glórias a Deus, com as vestes até glórias a Deus, toda comportada, vinha até a manga, até o pulso, cobrindo aqui o pescoço, glórias a Deus, mas a face daquele bendito eu não via claramente, mas via a figura de um varão. E ele chegou até ali, a ponta daquele monte. Glórias a Deus. E ao vê-lo, eu falei num pensamento assim: quem és tu? E ele pegou e voltou, recuou um pouco, sabe? Voltou um pouco para trás. E nisso ele se transformou. Oh, glória! Eu só sei que vi raio, vi tanta glória naquela visão, em volta daquele ser, raios, uma iluminação sem igual. Eu só sei que eu falava assim: Yahvé. E caí, glórias a Deus, e ao despertar já não via mais nada. Então, glórias a Deus, é Ele quem me levanta para falar a vós outros que
estão aí do outro lado. É Ele quem manda eu pregar a voz alta, a falar da palavra para exaltar ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus vos bendiga. Amém. Assim seja.